Juízes capítulo 16, versículos de 15 a 30, será a leitura dessa noite. Diz assim o texto: Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba, e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu, desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo o viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes. E no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Deus seja louvado. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura do texto. Obrigado, Senhor, pela sua palavra sempre atual. Como disse, Pai amado, um famoso e Pai amado pregador: a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai. Instrua-nos por meio dela. Te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar, irmãos. Irmãos, lemos um texto importante acerca da vida de Sansão. Sansão foi o último juiz mencionado no livro de Juízes, e sua história se inicia no capítulo 13 deste livro e se encerra no capítulo 16.
Este era filho de Manoá, e sua mãe, cujo nome não sabemos, era estéril, e portanto seu nascimento ocorrera por obra de Deus. Sansão viveu aproximadamente no século 11 antes de Cristo, e foi chamado desde o ventre de sua mãe como nazireu, ou seja, um homem separado. Mas para entendermos melhor a chamada de Sansão, também é importante entendermos o estilo de vida exigido de um nazireu, conforme descrição de Números capítulo 6, que fala sobre isso. Então, sobre um nazireu, era esperado primeiro que ele se abstivesse de vinho e de bebida forte, conforme Números capítulo 6, versículo 3. Também era esperado dele que não comesse coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas, nem mesmo uvas frescas ou secas, conforme Números capítulo 6, versículo 4. Também o nazireu não poderia passar a navalha em sua cabeça, Números capítulo 6, versículo 5. Não deveria se aproximar de cadáver algum, incluindo parentes e ou pessoas mortas repentinamente ao seu lado, conforme Números capítulo 6, versículos 6, 7 e 9. E para este ponto, uma discussão que existe é se o cadáver se refere, a que o texto se refere em número 6, é todo e qualquer tipo de cadáver, ou seja, um cadáver humano e de animal, ou apenas referente a um tipo deles. Para isso, Leonard Haggett e Ernest Wendland, em sua obra A Handbook on Numbers, vão nos dizer que a palavra nefesh, usada aqui para descrever o termo cadáver, pode sim se referir a humanos e a animais. No entanto, dentro deste contexto de número 6, o mesmo refere-se primariamente a seres humanos, né? Mas não é descartado a questão dos animais. Agora, como entender o nazireado na vida de Sansão? Em primeiro lugar, irmãos, é importante observarmos os descuidos de Sansão referente às regras estabelecidas para os nazireus, conforme o que já entendemos aqui de Números capítulo 6. Primeiro, Sansão, ele teve contato com o cadáver de um leão, de quem tirou um favo de mel. Juízes capítulo 14, versículos 8 e 9, vai nos dizer assim: depois de alguns dias, voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomara. Também Sansão se apoderou de uma queixada de jumento morto, com o qual feriu 1000 filisteus, conforme Juízes capítulo 15, versículo 15, que diz: achou uma queixada de jumento ainda fresca à mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. Além disso, Sansão também teve contato com os corpos das pessoas a quem ele próprio matara, tirando-lhes as vestes, conforme Juízes capítulo 14, versículo 19, que diz: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e suas vestes festivais deu aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e ele subiu à casa de seu pai. Segundo, o banquete nupcial que foi oferecido por Sansão, conforme Juízes capítulo 14, versículos 10 e 11, seguia os costumes para os noivos e teve duração de 7 dias. Neste período, o vinho deve ter sido deveras abundante naquela festa. Apesar do texto não nos dar certeza e portanto não podermos afirmar categoricamente que Sansão tenha consumido a bebida, a probabilidade para tal é bastante significativa, dado o ambiente e a condição propícia ao ato, em um homem que, ao longo de sua história, mostrou-se extremamente voltado para a busca de seus próprios prazeres. Ainda assim, como terceiro ponto, Sansão entregou seu coração a uma mulher, sabemos que foi Dalila, que lhe traiu a confiança e cortou-lhe os cabelos.
Lemos isso em Juízes, capítulo 16, versículo 19. Robert Kilson, em sua obra de Juízes, vai nos apontar 3 possibilidades interpretativas acerca do nazireado de Sansão. São elas: primeira, o raspar do cabelo de Sansão violou seu status de nazireu. Se supusermos que Sansão estava sujeito a todas as regras de Números capítulo 6, então o raspar de seu cabelo pode ter sido a última de uma série de violações das regras dos nazireus. Ele tocara o mel de um cadáver de leão, participou de um banquete nupcial, tocou a queixada de um jumento morto e matou um leão e vários filisteus. Se supusermos que a regra referente aos cadáveres se aplicava tanto a animais quanto a seres humanos, se supusermos ainda que Sansão bebeu algum vinho no casamento e que seus atos de guerra o colocaram na situação imaginada por Números capítulo 6, versículo 9, ele tinha violado todas as regras dos nazireus antes de seu encontro com Dalila, com a exceção de uma única, o corte de seu cabelo. E quando isso aconteceu, essa foi a faísca que fez a pólvora explodir. Uma segunda linha interpretativa sobre a questão do nazireado na vida de Sansão é uma que alega que ele estava sujeito apenas à proibição de beber vinho e de cortar o seu cabelo. Se supusermos que ele violou uma das regras ao tomar vinho no casamento, então ele violou a segunda regra ao raspar o cabelo, violando o seu voto de nazireu, provocando a disciplina de Deus. E uma terceira e última é uma opção interpretativa que indica que a única regulamentação aplicável ao caso de Sansão dizia respeito ao seu cabelo. Se for esse o caso, é compreensível porque Deus retirou a força de Sansão apenas quando o seu cabelo foi cortado. Bom, em Juízes, irmãos, capítulo 13, versículos de 4 a 5, nós lemos o seguinte: agora pois guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Neste texto que lemos, o anúncio do anjo parece ser bem específico, dando à mãe do menino uma ordem, dela não beber vinho ou bebida forte, nem de comer coisa imunda. E acerca do menino, o anjo diz que explicitamente não deveria se passar a navalha em sua cabeça. No entanto, esse mesmo anjo também diz que ele seria nazireu de Deus. Existe ainda também um outro ponto importante a ser observado acerca de todo o estilo literário aplicado ao longo de todo o livro de Juízes, que demonstra os desvios de conduta por parte dos homens levantados por Deus, e não se furta em momento algum a registrar tais erros, o que não é diferente também sobre Sansão. A exemplo disso, dentro do contexto de Juízes, nós temos alguns exemplos. Gideão alegando não querer ser levantado como rei, no entanto, pede brincos de ouro advindo dos despojos com os quais forjou um manto sacerdotal de ouro, que acabou por se tornar objeto de adoração e uma armadilha na família de Gideão, conforme Juízes 8, 27. Além disso, Gideão colocar o nome de seu filho de Abimeleque, cujo significado é meu pai é rei. Algo estranho para alguém que havia alegado que não queria ser rei. Um segundo exemplo é Jefté, que por conta de um voto feito a Deus de modo precipitado, acabou sacrificando a própria filha, algo que certamente não é aprovado por Deus. Temos também no capítulo 19 de Juízes, a história do levita, que esquartejou em 12 pedaços o corpo de sua concubina violentada. Enfim, são diversos os casos de desvios apresentados no livro de Juízes ao longo de um período de aproximadamente 350 anos. Pois bem, irmãos, se observarmos as opções interpretativas apontadas por Robert Chyson e conectarmos tudo isso ao texto de Juízes 13, versículos 4 e 5 que acabamos de ler, quando o anjo fala com a mãe de Sansão,
e que aponta Sansão como um nazireu, bem como a todo estilo literário encontrado ao longo do livro de Juízes, parece-me que Sansão estava de fato sob o regimento estabelecido aos nazireus, declarado em Números capítulo 6, que é a primeira opção interpretativa que este Robert entrega para a gente. Sendo que o clímax da sua vida desregrada ocorre quando Sansão revela o seu segredo a Dalila, que por fim corta-lhe o cabelo, símbolo este da santidade que se esperava ao Senhor. E sobre isso, Robert Scheisson também ainda dirá, abre aspas, quando Sansão revelou a Dalila o segredo de sua força, ele foi longe demais. Seu cabelo comprido era o que o destacava como servo especial de Deus. Fecha aspas. Ou seja, apesar de Sansão quebrar várias regras esperadas da vida de um nazireu, o corte do cabelo foi a gota d'água que faltava para que ele falhasse espiritualmente em todo o processo, fazendo com que o Senhor se retirasse dele. E por que eu falei tudo isso? Eu falei tudo isso porque todo este exemplo de Sansão vai contra tudo que devemos fazer visando uma vida plena em Deus. Portanto, irmãos, a partir daqui eu quero passar a destacar algumas importantes lições para a busca de uma vida cristocêntrica. E este é o tema da nossa mensagem nessa noite. Importantes lições para a busca de uma vida cristocêntrica, extraída a partir do texto de Juízes, capítulo 16, versículos de 15 a 30. A primeira lição que eu encontro é: nosso coração deve estar e permanecer em Deus. Repito, nosso coração deve estar e permanecer em Deus. Juízes 16, 15, parte B. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Sabemos que o coração é tido como o local dos pensamentos, das vontades, das emoções e conhecimento do certo e errado, que é a consciência de uma pessoa. O escritor de Deuteronômio vai nos dizer no capítulo 6 e versículo 5: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É desejo de Deus, irmãos, que o nosso coração esteja nele e repleto do seu amor. Isso tanto é verdadeiro que o próprio Senhor nos conduz a isto. 2 Tessalonicenses capítulo 3 versículo 5 diz assim: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. E este amor de Deus, ao se tornar uma força motriz em nossa vida, nos impulsiona a fazer o que Ele, o Senhor, espera de nós. Portanto, ter o nosso coração em Deus exige ao menos algumas importantes observações. E eu listei pelo menos 9 pontos para nós cuidarmos, buscando ter o nosso coração em Deus. Primeiro, precisamos ouvi-lo com um coração disposto a obedecê-lo. Precisamos ouvi-lo com um coração disposto a obedecê-lo. Hebreus 3,15, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Atos 7,39, a quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Irmãos, ter o nosso coração em Deus exige que o ouçamos com o coração disposto a obedecê-lo. Para ter o nosso coração em Deus, é necessário que o honremos, segundo ponto, com sinceridade e profundo desejo de alma. Então, para termos nosso coração em Deus, é necessário que o honremos com sinceridade e profundo desejo de alma. Mateus 15:8, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Um terceiro ponto, para termos o nosso coração em Deus, é necessário sermos verdadeiros diante dele.
Atos 5:3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Nós precisamos ser verdadeiros diante do Senhor, não importa o que esteja acontecendo, temos que ser, aleluia, confessos, temos que, se erramos, verdadeiramente rasgar quem somos, falar: Senhor, eu errei, me perdoa, mas nunca querer ocultar, esconder alguma coisa dele, porque nada se esconde do nosso Deus. Para ter nosso coração em Deus, nós também precisamos andar em santidade e termos um real desejo de agradá-lo. Precisamos andar em santidade e termos um real desejo de agradá-lo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ter nosso coração em Deus também se faz necessário estar desprovido de perversa incredulidade. Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Sexto ponto, na busca de um coração em Deus, nosso coração deve ser constante e não dividido. Tiago capítulo 4 versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros, purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Sétima lição, na busca de um coração em Deus, devemos fugir da avareza, sermos solidários com os nossos irmãos. 1 João capítulo 3 versículo 17, ora, aquele que possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Oitavo, devemos reconhecer onde está o nosso tesouro. Ter o nosso coração em Deus implica em reconhecermos onde está o nosso tesouro. Mateus 6 versículo 21, porque onde está o teu tesouro, aí também o teu coração está. É de extrema importância, irmãos, sermos capazes de identificar a nossa verdadeira riqueza, de modo a nela direcionar nossas vontades, emoções e consciência, ou seja, o nosso coração. O salmista, apesar de incerta sua identidade, ao escrever Salmo 119, versículo 72, foi capaz de reconhecer o seu verdadeiro tesouro, consciente de que este supera as riquezas desta terra. Para isto ele escreveu assim: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. O salmista reconheceu o verdadeiro tesouro dele. Não é ouro, não é prata, são as tuas palavras para mim, ó Deus. Nós devemos reconhecer o verdadeiro tesouro da nossa vida, e ele é Deus, está em Deus, vem de Deus. Deus é o verdadeiro tesouro da nossa existência, meu irmão. E nono, devemos reconhecer a grandeza de Deus. Na busca de um coração em Deus, nós devemos reconhecer a grandeza de Deus. 1 João capítulo 3 versículo 20, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Irmãos, Sansão levava uma vida voltada para a satisfação de seus próprios desejos e vontades. Mesmo a execução do seu chamado para a libertação de Israel dos filisteus, dera-se por motivações pessoais de autovingança. O fato do coração de Sansão estar voltado para si próprio, para as suas vontades, para os seus desejos, para os seus deleites, o conduziu a constantes erros e consequentemente a uma grande queda. Por isso essa lição é extremamente importante. Devemos fazer de Deus o centro da nossa vida. O nosso coração deve estar e permanecer em Deus. Segunda lição:
que aprendemos neste texto, de Juízes 16, do versículo 15 ao 30. Não devemos abrir mão do que recebemos de Deus em meio às pressões desta vida. Repito, não devemos abrir mão do que recebemos de Deus em meio às pressões desta vida. Juízes 16, versos 16 e 17. Importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. A palavra amor, que abriu todo o relato das relações de Sansão com Dalila, desde o versículo 4 do capítulo 16, retorna para introduzir um último episódio da passagem. Dalila dizendo: como você pode dizer eu te amo, quando o seu coração não está comigo? O amor presente nesse texto é algo muito mais do que sexo ou possessão. Há romance envolvido, pelo menos no que diz respeito a Sansão. O amor, como Sansão e Dalila falam, é algo que envolve o coração. De novo, o cerne de uma pessoa. As palavras de Dalila, irmãos, elas são acusatórias. Quando ela diz: 3 vezes você zombou de mim. Versículo 15. Mas sua linguagem de amor e coração suaviza a fala de Dalila. Ele dá um tom bajulador ao invés de amargo. A verdade é que a zombaria de que Dalila acusa Sansão foi realmente um caso de provocação, uma forma de jogo de amor, talvez, que acabou levando Dalila ao ponto de suplicar a Sansão. Quando ela cansou Sansão com suas palavras dia após dia, pressionando-o, ele ficou totalmente exasperado até a morte, o que acabou fazendo com que ele revelasse o seu segredo para Dalila, entregando o seu coração. Será que, como Sansão, irmãos, estamos nos rendendo a pressões constantes desta vida? Permitiremos nós que o nosso cabelo, aqui, símbolo de comunhão e santidade, sejam destruídos por situações que encham ou perturbem a nossa mente? Não podemos ser como aquela semente declarada em Lucas capítulo 8, versículo 14, que caiu entre os espinhos, mas que ao seguir o seu caminho, foi sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida. Não, sob hipótese alguma, não devemos nos render a nenhuma destas coisas, ainda que o mundo pressione você, dizendo: faça isso, vá por este caminho, faça aquilo, vá por aquele caminho, ao ponto de te cansar. Não, permaneça firme no propósito, firme na santidade, firme no que o Senhor te chamou. Não entregue o teu cabelo, não entregue o teu compromisso com Deus por coisa alguma e nem por ninguém. Isso nos leva à terceira lição. Nossa força vem do Senhor, portanto, devemos obedecê-lo. Nossa força vem do Senhor e, portanto, devemos obedecê-lo. Juízes capítulo 16, versículo 19. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Irmãos, seria o cabelo de Sansão um elemento mágico que lhe dava força? Com certeza essa não é a resposta da origem da força de Sansão. O cabelo de Sansão não era um elemento mágico
que se estivesse lá, ele ficava forte, se não estivesse, ele ficava fraco. Na verdade, a sua força estava em Deus, vinha de Deus e apenas de Deus. O nazireado era uma relação de obediência, que enquanto observada, manteria ativa a relação de Sansão com o Senhor. Quantas vezes em nossa relação com Deus, pensamos que passar horas de joelhos, jejuar todos os dias, ou frequentar assiduamente todos os cultos, entre outras atividades, são prerrogativas únicas para experimentarmos a presença de Deus, a força do Senhor em nós e um resultado adequado em nossa vida. Apesar de sim, estas coisas serem absolutamente importantes na vida de um cristão, elas não podem, sob hipótese alguma, estarem desassociadas da obediência. Portanto, irmãos, não nos esqueçamos de obedecer. Podemos orar pela nossa família, jejuar pela nossa casa, por exemplo, mas se deixarmos de obedecer o que a Bíblia nos diz sobre isso, sobre o trato do marido com a esposa, da esposa com o marido, por exemplo, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, poderemos não ver resultado algum na nossa oração e no nosso jejum, e acabarmos alegando que Deus não está nos ouvindo ou que nos abandonou, enquanto na verdade nós estamos deixando de observar a sua palavra e obedecê-la em prática. Portanto, na verdade, temos um princípio de obediência que, quando não observado, certamente trará grandes consequências. Portanto, obedeça, meu irmão, seja obediente, porque a nossa força vem do Senhor, mas precisamos estar em obediência a Ele. Caminhamos então para uma quarta lição dentro desse texto. Não podemos estar desapercebidos quanto à presença de Deus. Sansão não havia percebido que o Senhor já havia se retirado dele. Que triste, hein? Juízes capítulo 16, versículo 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele ainda não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Que tristeza. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que nós primeiro não podemos tratar o extraordinário como algo comum. Não podemos tratar o extraordinário como algo comum. Não podemos nos acostumar com a presença de Deus ao ponto, inclusive, de perdermos o temor dele. Não. Devemos a todo dia, toda hora, a todo momento, reconhecê-lo como Deus, desejarmos a sua presença e valorizarmos a sua presença, que é santa e que exige de nós santidade. Por mais que pregamos, ainda que preguemos 30, 50, 100, 500, 1000 vezes, não podemos nos acostumar e a um determinado ponto começar a entregar para o povo qualquer coisa. Não. A nossa primeira pregação e a nossa última deve ter a mesma intensidade, a mesma busca, a mesma entrega, a mesma paixão, a mesma vontade, o mesmo desejo de fazer cada vez mais e melhor, mais e melhor. Cantar ao Senhor, quando começamos, não pode ser aquela coisa de vamos lá e de repente, desafinou, vai assim mesmo. Não vai assim mesmo coisa nenhuma. Não se acostume com o extraordinário. Não trate a presença de Deus de qualquer forma. Se é para Deus, é o melhor. Não é de qualquer jeito, é o melhor sempre. É o melhor hoje nesse culto, é o melhor no culto que vem, é melhor no culto de 2030, de 2050, até onde Deus te dá vida. O melhor. Quinta lição:
Não existe perda maior do que a de uma vida longe de Deus. Deus havia se retirado de Sansão, e por causa disso, ele perdeu seus olhos, sua liberdade e sua humanidade. Juízes capítulo 16, versículo 20, parte E e 21. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Tudo que Sansão perdeu, a sua vista, a sua liberdade com as cadeias e a sua humanidade, ele só perdeu depois que a presença de Deus se retirou dele. Tudo foi consequência da falta da presença de Deus. Davi entendeu de modo profundo as consequências de se perder a presença de Deus, tal como ocorrera com Saul. Ele viu o que aconteceu com Saul, e para ele a presença de Deus era tão importante, era tão prioritária, que em Salmos 51, versículo 11, após pecar com Betseba e ter mandado matar o esposo dela, ele ora dizendo, ele podia falar: não retires de mim o reino, não retires de mim o meu ouro, não retires de mim a minha prata, não retires de mim a saúde. Mas sabe o que ele orou? Não me repulses da tua presença, e não me retires o teu Espírito Santo. Davi entendeu, ele sabia o significado de perder a presença de Deus. Então você encontra no Salmo, ele clamando aquilo que de fato tinha valor e importância para ele: não retire de mim o teu Espírito, Senhor. O salmista, em Salmos 84, versículo 10, entendendo a importância de estar na presença de Deus, diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade. Onde temos preferido estar, meus irmãos? Ei, e quantas vezes nós chegamos no domingo, dá 3:30 da tarde, 4 horas da tarde, 4:30 da tarde, e falamos assim: meu Deus, está frio, eu queria ficar assistindo aqui a sessão não sei do que, e tenho que ir para a igreja, para a escola bíblica dominical, e depois tem culto, e eu só vou voltar para casa às 9 da noite. Ai Senhor, acho que hoje eu vou ficar aqui quietinho. Mas o salmista disse assim: olha, mas vale um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. É lá que eu quero estar, Senhor, é ali que eu quero estar, é na tua presença, é aprendendo do Senhor, é contemplando a tua face, é ali, é na comunhão com os irmãos. Ei, meu irmão, se você está sendo vítima disso no teu coração, desse esfriamento, dessa vontade de não fazer nada mesmo, essa vontade de não quero mais saber muito, não, eu vou menos para a igreja, eu vou ler menos a Bíblia, está muito cansativo para mim. Eu quero hoje trazer uma chamada de despertamento para a tua vida. Ei, desperta para aquilo que é importante, desperta para aquilo que tem valor. Não é o reino, não é o ouro, não é a prata, é: não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor, não te afastes de mim, Senhor. Cada dia mais perto do Senhor eu quero estar. Irmãos, nada é mais importante na vida de uma pessoa que a presença de Deus. A busca para uma vida cristocêntrica deve nos levar a um desejo imenso de tê-lo como centro absoluto da nossa existência. Como é bela e verdadeira essa palavra: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, versículo 1, aleluia. E assim como a corça anseia por águas, que a nossa alma também tenha sede de Deus, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, em nome de Jesus Cristo. Uma sexta lição:
Deus está conosco, mesmo quando circunstâncias parecem apontar o contrário. Ele é gracioso. Sexta lição: Deus está conosco, mesmo quando circunstâncias parecem apontar o contrário. Ele é gracioso. Juízes capítulo 16, versículo 22. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Essa história, irmãos, é repleta de reviravoltas e surpresas. Apesar da presença do Senhor ter se retirado de Sansão, Deus não o abandonara completamente. E o narrador indica isso quando observa que o cabelo dele voltou a crescer. Ainda havia esperança. Ainda havia esperança. Irmãos, com base nesse texto, eu acredito que independente do que você está passando, ainda há esperança para você. E essa esperança está em Deus. Ela vem de Deus. Talvez o pecado tenha batido a sua porta. E talvez você tenha se rendido a ele. Se isso ocorreu, eu trago uma boa notícia para você. Uma notícia de esperança. E a notícia é esta: arrependa-se verdadeiramente. Confesse o seu erro e abandone-o. Porque Deus é gracioso e misericordioso para te perdoar e te resgatar do mais profundo abismo, do pior charco de lama, porque Ele é Deus. Aqui existe um pecador pregando para outros pecadores. E se o pecado bateu a nossa porta e porventura caímos em alguma coisa, Deus é gracioso para estender a sua misericórdia onde houver lugar de arrependimento. Então eu digo para cada um de vocês que estão aqui, que quiçá possam assistir essa mensagem: arrependa-se. Arrependa-se. Porque Ele é gracioso. E por mais que circunstâncias possam parecer o contrário, estou sem olhos, estou preso, estou empurrando uma moinha, mas o cabelo está crescendo. A mensagem está sendo enviada dizendo: ei, há esperança para ti em Jesus Cristo. Sétima lição: jamais devemos atribuir glória a nada, nem a ninguém, que não seja o único e verdadeiro Deus. Na busca de uma vida cristocêntrica, jamais devemos atribuir glória a nada, nem a ninguém, que não seja ao único e verdadeiro Deus. Onde encontramos isso? Juízes capítulo 16, versículo 23 e 24. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu Deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Irmãos, não foi Dagom, nem a força do braço dos filisteus que entregou Sansão para aquele povo. Na verdade, o fato de Deus se retirar dele, o deixou disponível para ser subjugado. Devemos sempre dar glória única e exclusivamente a Deus, em tudo. Fui promovido, glória a Deus. Fui bem numa prova, glória a Deus. Fui mal numa prova, glória a Deus. E estuda mais, aprende com isso. Dá glória a Deus. A Bíblia fala para nós darmos graças. Dê graças a Deus. Dê a glória devida a Ele. Às vezes alguém vira para você e fala: nossa, como você é inteligente. Glória a Deus, é Ele que me capacita.
Nossa, como você faz tal coisa muito bem. Glória a Deus, é Deus que me capacita. Nossa, parece um problema na tua mão, você resolve. Glória a Deus, é Ele que me ilumina, é Ele que me dá graça. Na busca de uma vida cristocêntrica, não é você, é Ele. E a glória deve ser dada a Ele. Com isso, avançamos para uma 8ª e última lição. Devemos reconhecer e clamar ao Deus da aliança. Ele é poderoso. 8ª lição. Devemos reconhecer e clamar ao Deus da aliança. Ele é poderoso. Juízes capítulo 16, versículo 28. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Os últimos versículos desta história documentam o auge da trágica carreira de Sansão. Sansão, o inventor de enigmas, Juízes 14:14. O vencedor assustador, Juízes 15:16. Dependia agora totalmente de Deus, como já dependera após a batalha no Monte da Queixada, irmãos, quando achava que estava morrendo de sede, e ali dirigiu sua primeira oração registrada até então. Existem registro de 2 orações de Sansão. Uma em Juízes 15:18, onde ele chama Deus de tu. E agora, esta oração, a segunda vez na história em que ele clama a Deus. Mas dessa vez, porém, nesse momento, já não havia mais espaço para uma expressão elaborada, como ele o fez a elaborar o seu enigma sobre o mel e o leão, ou algum espaço para alguma erupção poética, quando salmodiou após a sua vitória contra os 1000 filisteus. Na verdade, neste ponto, Sansão se dirige a Deus de forma mais adequada, usando o nome pactual do Senhor. E aqui, como eu disse, em Juízes 15:18, ele chama Deus como tu, ele se dirige a Deus assim, tu. Em Juízes 16:17, ao citar para Dalila que ele era um nazireu de Deus, ele usa o termo Elohim. Mas aqui, ele chama o Senhor de Yahvé Adonai. Irmãos, foi necessário Sansão perder seus olhos, sua liberdade, sua humanidade, para se dirigir a Deus como Yahvé Adonai, o Deus da aliança. E eu te convido, aqui e agora, a reconhecer no mais profundo do seu ser, o Deus a quem você serve, o Deus a quem nós servimos. Tomar consciência de quem Ele é, bem como do seu grande poder. E se alguém que ouve essa palavra, se afastou, ou ainda não decidiu plenamente por Cristo, retorne agora e decida hoje. Deus nos ama demais, entregou muito por cada um de nós, e isso não porque Ele foi obrigado, mas porque decidiu fazê-lo. Então, decidamos também, hoje, aqui e agora, por uma vida cristocêntrica. Façamos dele o centro da nossa existência. Acabemos hoje, aqui, com esse discurso atual
do homem ser o centro de Deus e coisas do gênero. Você não é o centro de Deus. Deus deve ser o centro da sua vida, porque Ele sempre será o centro de tudo e o centro de todos, pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, e a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Irmãos, hoje aprendemos 8 importantes lições na busca de uma vida cristocêntrica, com base em Juízes capítulo 16, versículos de 15 a 30. Foram elas: primeiro, nosso coração deve estar e permanecer em Deus. Segundo, não devemos abrir mão do que recebemos de Deus em meio às pressões desta vida. Terceira, nossa força vem do Senhor, portanto devemos obedecê-lo. Quarta, não podemos estar desapercebidos quanto à presença de Deus. Sansão não havia percebido que o Senhor já se tinha retirado dele. Quinta lição: não existe perda maior do que a de uma vida longe de Deus. Sexta, Deus está conosco, mesmo quando circunstâncias parecem apontar ao contrário. Ele é gracioso. Sétima lição: jamais devemos atribuir glória a nada, nem a ninguém que não seja o único e verdadeiro Deus. E oitava lição: na busca de uma vida cristocêntrica, devemos reconhecer e clamar ao Deus da aliança, porque Ele é poderoso. Amém? Senhor Deus, verdadeiramente, Pai, te glorificamos, te agradecemos uma vez mais. Senhor, a tua palavra lida, lições importantes, Pai, que foram extraídas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a termos uma vida cristocêntrica, Pai. O mundo grita lá fora, Pai, muitas vezes tenta nos arrastar de tudo que é jeito, mas seja o Senhor a nossa força, enquanto nós desejamos, Pai, e lutamos para nos mantermos em obediência a Ti. Pai, continua ajudando o Teu povo, continua ajudando a Tua igreja. Senhor, muitos estão enfermos, Pai, já foi orado há pouco, mas, Pai, uma vez mais lhe peço, toca em cada um, Senhor, traz cura, em nome de Jesus. Pai, aquele que estiver abatido na sua fé, Senhor, renova, em nome de Jesus. Como disse o apóstolo, posso estar abatido, mas não desanimado. Pai amado, traga ânimo para aquele que possa estar desanimado, em nome do Senhor Jesus, e força para aquele que estiver abatido, para a glória do Teu nome. Pai, nós Te glorificamos e queremos e desejamos em Ti uma vida cristocêntrica. E Pai, assim como a corça anseia por águas, que a nossa alma sinta cada vez mais e mais e mais sede, desejo, vontade, Pai, de Ti, de estar em Ti, das coisas que vêm do Senhor, em nome do Senhor Jesus, estar envolvido com as Tuas coisas, para a glória e honra do Teu nome. Que não venhamos nos acostumar com a Tua presença, que não venhamos nos acostumar a pregar, a louvar, a trabalhar, a fazer algo para Ti, mas Pai, e portanto começar a fazer as coisas mais ou menos, mas que venhamos sempre buscar um espírito de excelência, para fazer o melhor, sempre glorificando ao Senhor por quem Tu és, em nome do Senhor Jesus. Deus, muito obrigado, eu Te agradeço, Te glorifico por quem Tu és. Obrigado por isso tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe.